Espírito de Deus, me derrama a tua unção pra me libertar. Então, boa noite a todos aí, vocês que nos acompanham, né, pelo Facebook, Instagram, do Caminhando com Maria, também aos que estão aqui na paróquia. E nós nos alegramos nesse dia pela presença do Caminhando com Maria aqui na nossa paróquia. Mas já há um bom tempo atrás, né, Jéssica? Já fui convidado para pregar no Orando com Maria, mas nunca deu certo. Foi preciso uma pandemia para poder dar certo essa pregação no Caminhando com Maria. Então, é com alegria e ao mesmo tempo com temor e tremor que venho então trazer essa palavra não só para vocês. Eu acho que nós como pregadores devemos entender que essa palavra eu não levo para os outros. Primeiro eu deixo passar no meu coração e do meu coração, de coração a coração, né? Levo também para as outras pessoas. E nós hoje então estamos orando, né, e pedindo justamente por libertação, por cura. E eu quero que você pegue então a sua palavra lá no Evangelho de São Lucas. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. São Lucas, capítulo 17, versículo 11. É uma passagem já muito conhecida por nós, e vai falar justamente do leproso agradecido. Todos que foram curados, somente um voltou para agradecer, tá bom? Podemos então ouvir essa palavra. Então diz assim: sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, veja essa palavra para nós hoje, né? Homens que eles perceberam talvez toda a agitação do povo que ali estava, e o Evangelho gosta de dizer que Jesus sempre a caminho para Jerusalém. O que ia acontecer em Jerusalém? Ele ia ser crucificado, ia sofrer, ia ser descartado, ia ser jogado para fora. Mas Jesus sempre a caminho de Jerusalém, não está fugindo da cruz. Não está, e quando a gente diz cruz aqui, Jesus não está fugindo de nos amar ao extremo. A cruz, meus irmãos, hoje, enquanto eu fui me confessar e eu compartilhava com o padre as experiências, né, dos santos, dos grandes com Deus, e diz que São Tomás de Aquino, depois de ter escrito tanto sobre Deus, pensa um homem cabeça, que escreveu demais sobre Deus, no final de tudo, ele vai entender: tudo que eu fiz é palha diante daquilo que Deus é. Ele entendeu que tudo aquilo que ele escreveu não se comparava de fato àquilo que Deus é, porque a grandeza de Deus é tanta que nada do que a gente fala é capaz de falar uma fagulha daquilo que de fato é Deus. E aqui Jesus subindo para a cruz, indo rumo à cruz, que São Paulo vai dizer também que a cruz é loucura, por isso que ele vai dizer loucura, porque não se compreende, não se entende tamanho amor manifesto a cada um de nós na cruz. Meus irmãos, na cruz, no alto da cruz, nós encontramos a cura, a libertação, a salvação, que talvez a gente já está pedindo há anos, mas que já aconteceu para nós no alto da cruz. Jesus subindo para Jerusalém, e diz que Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Samaria, quem era o povo da Samaria? Era justamente o povo considerado como que pagão. O povo judeu não gostava muito dos samaritanos, porque os samaritanos justamente eram um povo que, sabe quando se tem todas as leis da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, mas o povo da Samaria não cumpria aquelas leis.
eles não adoravam a Deus no monte que se deveria adorar, então viviam mais ou menos ali, e eram tratados como que cães. Jesus passando pela Samaria, e depois fala da Galileia, onde Jesus começa a sua missão. Veja que Jesus vai realizar sinais, Jesus vai realizar a cura, um milagre aqui, justamente no lugar onde era desprezado. Para dizer, meu Senhor, como meu povo de Deus, para dizer como a Jéssica disse para nós, que o nosso Deus não se prende às paredes, nosso Deus não se prendeu a Jerusalém, o nosso Deus que sempre caminhando, para entender que a misericórdia de Deus, ela vai onde a gente menos imagina. Onde nós achamos que talvez ali não tem mais jeito, não tem mais solução, Deus ali está. E aqui então, diz que Jesus ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe. Eram obedientes à lei do Antigo Testamento levítico. Porque Levítico dizia que vocês que são leprosos devem se colocar à distância das pessoas. Meus irmãos, a lepra, hoje nós sabemos a hanseníase, né, ela tem cura, mas na época de Jesus vamos entender a teologia por detrás dessa doença lepra. Não era simplesmente uma pele que se desfaz, uma carne que vai apodrecendo, não. Para eles, a compreensão deles, que lepra, alguém que estava com lepra era alguém amaldiçoado por Deus, porque estava vivo, mas já estava fedendo e já estava apodrecendo. Na compreensão deles, então, um leproso era um castigado, era, desculpa a palavra, não gosto muito, mas um desgraçado, onde ele, já em vida, experimentava os sinais da morte. Então aqui, eles não podiam se aproximar. Não podiam. Então, à distância, gritaram a Jesus, clamando, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus viu. É muito impressionante esse ver de Jesus. Quando a gente fala em ver Jesus, imagina quando Zaqueu estava em cima daquela árvore, né? E Jesus olhou para ele. Antes de Zaqueu descer da árvore fisicamente, a alma de Zaqueu já estava em Jesus. O olhar de Jesus, quando Mateus, aliás, estava lá na coletoria de impostos, e Jesus chega e diz para ele, vem e segue-me. E Mateus foi olhado por Jesus de tal maneira, que ele não pensou duas vezes. Diz que ele saiu, largou a banquinha dele lá, saiu. Não falou se ele deixou com um parente, não falou se ele... Não, simplesmente ele saiu. Tipo assim, não me importa mais nada disso. Agora o meu Senhor me viu. E o ver de Jesus não é o olhar de desconfiança, não é o olhar talvez das vizinhas fofoqueiras, né, ou dos vizinhos também, que a câmera viva, né? Não. O olhar de Jesus é como aquele da mãe, que a criança respirou de um jeito diferente, no meio da noite, opa, a mãe já está lá. O que está acontecendo? Esse é o olhar de Deus. E Jesus viu. Por mais que eram 10, Jesus foi capaz do seu olhar atingir o coração mais profundo de cada um daqueles homens. Assim como Jesus também é capaz de olhar para mim e para você hoje. Eu não estou vendo ninguém de vocês, só estou vendo quem está aqui na igreja. Mas Jesus é capaz de olhar para você que está diante de uma telinha de celular, ou de computador, televisão, sei lá. Mas Jesus é capaz de olhar no teu olhar e ver hoje qual é a lepra que está corroendo o teu coração e a tua alma. O Senhor é capaz de mergulhar no mais profundo do nosso coração e da nossa vida. Por isso que São Paulo vai dizer que nós não sabemos nem como orar e nem como pedir, porque, meus irmãos, existem necessidades no nosso coração que nem a gente sabe. E Deus é capaz de olhar para nós, de nos ver e mergulhar dentro do nosso ser. E lá Ele realizar coisas que nós nem imaginamos. Só que o nosso Deus é gentil, Ele só entra se a gente permite. Veja que esses 10 homens, você acha que Jesus talvez não tivesse visto os leprosos? Ou sentido, tem leproso por perto, né? Mas aqui é a questão do saber se colocar diante de Deus e reconhecer necessitado de Deus. Eu me reconheço necessitado de Deus, por isso eu clamo ao meu Deus, mestre, Jesus mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu. Aqui o milagre já aconteceu, tá? E eles não perceberam. Jesus viu e só disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes.
O que tem a ver? Foram pedir cura para Jesus, ele está mandando para os sacerdotes, porque justamente no Levítico está dizendo que se alguém recebesse uma cura, era o sacerdote que ia atestar, você realmente está curado. Então quando Jesus fala, ide aos sacerdotes, quer dizer que Jesus já curou. Ele já curou, ide. E eles não se atentaram, eram homens que sabiam da lei, mas não se atentaram. Bom, se ele está mandando ir para o sacerdote, não olharam para eles mesmos e viram que estavam curados. E aí então eles foram. Só que, meus irmãos, sabe qual que é o defeito desses leprosos aqui? Ao menos de 9. Se acostumaram com a lepra. Eles estavam curados, mas ainda olhavam para eles mesmos e viam as lepras. Se acostumaram com as lepras. Como nós ouvimos na leitura de ontem, Moisés também falando do povo, Deus dando de novo a lei para eles. É um povo que saiu da terra da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Foram curados da lepra, mas ainda se viam leprosos. E aí foram conversando, claro que imagina 10 homens, foram conversando e foram trocando ideia. Mas, meus irmãos, olha, a cura de Jesus ela vai tão profunda que ela cura até o olhar de nós sobre nós mesmos. E resolveu se enxergar. Se você é leproso e sua pele está toda enrugada e caindo os pedaços, deixa eu catar meu dedo que caiu aqui, né? Catar o nariz que caiu ali. Como você não percebe que você foi curado? Porque, meus irmãos, quantas vezes nós nos acostumamos à enfermidade, nós nos acostumamos ao pecado, nós nos acostumamos às mentiras. E quando Deus faz cura na nossa vida, a gente ainda briga com Ele. Senhor, o Senhor não está fazendo os seus milagres em mim. Mas eu já fiz, sei que não está vendo. Eu já fiz. Meus irmãos, veja aqui, esses homens foram para o sacerdote e não repararam que estavam curados. Estavam curados. Aí então, diz que somente um viu e voltou para Jesus. Vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, gritando de alegria. Gritando de alegria. E isso que é bonito. E a gente conversava, eu e a Jéssica ali na sacristia, justamente que nós muitas vezes nos fechamos e a gente esquece do ide que Jesus deu para nós. A gente esquece do ide gritando, anunciando aquilo que Deus fez por nós. O amor de Deus deve gritar na nossa vida. E nós muitas vezes, com a desculpa de vai devagar que o santo é de barro, nós não vivemos mais alegremente as maravilhas que o Senhor realizou em nós. Como nós vamos ver Maria, quando ela viu-se agraciada por Deus, o poderoso fez em mim maravilhas, e Maria canta, a minha alma glorifica o Senhor. Nós vamos encontrar Davi que dança alegremente diante da arca, e nós, numa desculpa de vai devagar que o santo é de barro, porque para o mundo a gente é todo solto, mas quando se trata das coisas de Deus, não, vai devagar, irmão, isso é fanatismo, vai devagar. E aí o que a gente faz? Nós vamos conjugando mundo e Deus, e desculpa, não dá, não tem como não, ou somos de Deus ou não somos. E quantas vezes nós vamos pegando a palavra e nós vamos adaptando a palavra àquilo que eu quero viver? Nós vamos pegando a palavra e ajustando a palavra segundo aquilo que eu quero. E nós vamos relativizando tudo. Eu leio a palavra, tá bom, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Então não se veja como discípulo, porque não é. O discípulo é aquele que se derrama na presença do Senhor e deixa Deus realizar em nós aquilo que Ele quer. A felicidade na nossa vida está em ser aquilo que Deus quer. E diz então que esse homem voltou, gritando em voz alta e glorificando a Deus. E quando ele chegou até Jesus, aqui já não queria nem mais saber de distância. Ele simplesmente prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Um homem com um coração grato. Quantas vezes nós não somos assim, né? As pessoas fazem coisas boas para nós e a gente, fez mais que obrigação. A gente não é capaz de dizer um obrigado. Um coração agradecido é sinal de um coração também curado. E aí então, aí fala, né, faz questão de dizer São Lucas, e era um samaritano, era um desprezado. E Jesus lhe disse, não foram curados todos? Cadê os outros 9? Meus irmãos, os outros 9, o que aconteceu com esses homens? Fica pensando. Foram caminhando e morreram achando que não tinham recebido a cura.
E às vezes a gente morre achando que não foi curado também. Às vezes estamos há anos na igreja ouvindo a palavra e chorando pela mesma coisa, e às vezes Jesus já nos curou faz tempo. Mas a gente se acostumou tanto àquela enfermidade, nós nos acostumamos tanto àquilo que nos prende, que a gente continua lamuriando por aquilo que, já foi. Existe a enfermidade física, meus irmãos, e essa é mais simples de resolver. Mas a enfermidade é aqui, e dentro do coração, essa dá trabalho. Porque enquanto a gente não se convencer também que Jesus já realizou sua obra em mim, nós vamos continuar enfermos. Nós vamos continuar doentes. Esses dias eu estava pensando, justamente essa pandemia. Olha para ver, as pessoas que geralmente estão falecendo, a gota d'água ali, o vírus, E as pessoas que já traziam uma série de coisas, fraquezas físicas que transbordaram numa morte por conta do vírus. Aí nós vamos entender, preciso cuidar da saúde, preciso cuidar de mim. E nós vemos uma preocupação com a morte da carne e nós esquecemos da pandemia do pecado que nos leva à morte da alma. E aqui esses homens talvez não perceberam a cura e continuaram, mas um voltou. É preciso saber reconhecer o que Deus fez em nós. É preciso reconhecer aquilo que Deus está fazendo em nós. E aqui, meus irmãos, a cura maior para esse homem. Quando Jesus termina e diz, levanta-te e vai, tua fé te salvou. A lepra, meus irmãos, sarou, mas esse homem podia pegar outras enfermidades, outros vírus, por aí. Mas agora, o maior milagre que esse homem recebeu é um milagre que se trata de eternidade. A tua fé te salvou, assim como Lázaro. Lázaro foi reanimado, ressuscitado, mas voltou a morrer. Mas Jesus quer dar para nós uma vida que vai além dessa vida. Uma vida que não é simplesmente um preenchimento, um aperfeiçoamento dessa vida terrena, mas nosso Deus quer nos dar uma vida além, uma vida eterna. Vai, levanta-te, a tua fé te salvou. Não fica mais prostrado no teu pecado, levanta. Não fique mais rebaixado, levanta. Está na hora de nós começarmos a enxergar o que Deus fez em nós. Mas, meus irmãos, quantas vezes de 10 maravilhas que nós vemos na nossa vida, a gente para naquela coisa negativa. Um olhar de urubu que só enxerga a carniça, que só vê o que está fedendo, aquilo que não presta, mas e as outras maravilhas? E, meus irmãos, quanto mais nós olharmos para as maravilhas que Deus já realizou em nós, mais as enfermidades vão ficando pequenininha. Lembro que certa vez visitando uma pessoa enferma, estava há mais de 20 anos acamada. E eu cheguei, eu falei, oi vó, não sabia o nome dela, Oi vó, como que a senhora está? Padre, eu estou muito bem, eu estou muito feliz. E dentro de mim eu perguntava, como feliz? 20 anos aqui, não sai, ela sente o ar que bate e entra na janela, o sol, mas ela não pode andar muito, não anda. Como que ela diz que ela está muito feliz? E aquela mulher começou a agradecer, padre, eu só tenho que agradecer a Deus, olha, essa minha menina aqui, que cuida de mim, coitada, ela perde até a vida dela para cuidar de mim, é um presente de Deus, Deus está comigo a todo tempo. Eu falei, poxa vida, essa mulher anda muito mais do que eu, porque as pernas do coração daquela mulher, meus irmãos, ia muito mais longe. Por isso que, talvez seja, por isso que Santa Teresinha é proclamada a padroeira das missões, mas nunca saiu do Carmelo. Porque o coração daquela mulher percorreu e ainda percorre muitos lugares. Consegue entender, meus irmãos, o que é ter um coração curado? Essa mulher tinha o coração curado. Talvez ela não tinha a perna física, mas a perna do coração daquela mulher ia longe. Quando nós temos um coração curado, meus irmãos, nós somos capazes de transbordar Deus em todas as coisas. Eu fui lá para evangelizar aquela mulher, a mulher que me evangelizou. A mulher com a alegria dela, deitadinha lá na cama. Consegue entender o que é deixar Deus realizar suas maravilhas em nós? O que é deixar Deus transformar a nossa vida a partir de dentro? Hoje, nessa noite, peça para Jesus, Senhor, me transforma a partir de dentro. Talvez você está reclamando, Senhor, eu sentei na frente do sofá para ver essa live hoje, mas o meu estômago não para de doer. Poxa, o estômago está doendo, mas quantas outras coisas estão bem? Quantas outras coisas estão dando certo? Então, eu peço para que nesse instante você feche os seus olhos agora.
e você coloque a mão sobre o teu coração e se encontre com Deus agora na tua intimidade. Meus irmãos, é maravilhoso olhar para Jesus e saber, Ele está aqui comigo. Eu não preciso chamar a Deus para vir, porque Ele já está, eu só preciso reconhecer, o meu Deus está aqui. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero conhecer o teu coração. Eu quero, Jesus, ser parecido contigo. Jesus, abra os meus olhos para enxergar as grandes coisas que o Senhor já realizou. E eu ainda estacionado naquilo que ainda não foi curado. Ou talvez até foi eu que não enxerguei a cura. Senhor, estou estacionado em tantas coisas negativas, nos medos. Senhor, eu quero encontrar-me contigo. Deixa Jesus ir passando em toda a tua vida. Às vezes nós pedimos tantas curas físicas, e às vezes o físico está mal resolvido porque o coração está mal resolvido. Deixa Jesus ir mais no profundo. Deixa Jesus mergulhar dentro do teu coração. Diga para Ele: Senhor, entra dentro do meu coração e vá naqueles lugares em que eu não conheço, naqueles lugares que eu ainda não sei. Deixa Jesus entrar no teu coração agora. Deixa essa graça de Deus ir passando toda a sua vida. E meus irmãos, à medida que nós vamos abrindo o nosso coração a Deus, Ele vai mudando o nosso jeito de pensar a vida. Vai mudando o nosso jeito de pensar a nossa família, o nosso casamento, o nosso sacerdócio. Deus faz a gente enxergar com um olhar novo, com um olhar renovado todas as coisas. E você agora, vá preparando o teu coração. Nós vamos receber Jesus Eucarístico aqui. E nós vamos poder adorar esse Senhor. Nós vamos poder fazer como esse leproso. Nós vamos poder prostrar aos pés do Senhor e ouvir Ele dizer, bem baixinho no meu e no teu coração: a tua fé te salvou. Acolhe aquilo que o Senhor tem preparado para você, porque eu também preciso acolher o que Deus tem preparado para mim. E são grandes as coisas que Deus tem preparado para nós. Por isso São Paulo vai dizer: aquilo que Deus tem preparado para nós, coração jamais sentiu, olhos jamais viram, mente jamais imaginou aquilo que Deus tem preparado para nós.